É incrível como os clássicos paulistas, eles não são tão simples de lerem e de se traduzirem. E o mais incrível dos clássicos paulistas é como o majestoso e principalmente o derby tem essa dinâmica de normalmente quando um tá melhor é quando o outro se eleva e consegue bons resultados, ou aquele resultado que você nunca espera porque você faz a leitura, vê o histórico, vê tudo o que acontece e ainda assim o futebol te prega peças. Meu nome é Fernando, este é mais um Zona Mista e hoje nós vamos falar de majestoso, vamos falar de Corinthians e São Paulo, mas antes eu peço que você, inscrito no canal, deixe o seu like, curta o conteúdo para me dar aquele engajamento, beleza? E você que chegou agora, tá perdido por aqui, não sabe o que tá fazendo, sem crise, ativa o sininho das notificações, deixa o like e se inscreva no canal, fechou? Hoje mais cedo nós tivemos às 4 da tarde na Neoquímica Arena, mais conhecida como Arena Quimicão, Corinthians 1, São Paulo 1. E foi um jogo de extremos, foi um jogo de opostos. O Corinthians vinha num momento muito bom, já estava num momento de afirmação, já tinha até passado esse momento de afirmação, chegava como uma boa equipe, talvez como o segundo melhor time do Campeonato Paulista, acho que só atrás do Palmeiras, já estava se ajustando no momento financeiro, já estava pagando suas contas, transferban do Félix Torres caiu, transferban do Matias Rojas caiu, negociação com outros jogadores e outras equipes, sem atraso de salário, novo diretor fazendo as coisas de maneira correta, o time pagando antecipadamente suas dívidas na CNRD, diretor novo, Corinthians no mercado, boas contratações, recém-campeão paulista, né, o atual campeão paulista, atual campeão da Copa do Brasil, um time já em afirmação. E do outro lado a gente tinha o São Paulo. E no São Paulo, nessa semana, tudo aconteceu, tudo e mais um pouco que você que gosta de futebol já está acostumado. Impeachment de presidente, novo presidente assumindo, novo presidente levando esporro de líder de organizada. Nós tivemos a primeira vitória do São Paulo na Bacia das Almas contra o São Bernardo. Processo de impeachment rolando. Vídeo comprado por oposição entregue. O clube nas páginas policiais. Jogadores tirando onda. Mês que vale 90 dias porque ninguém paga salário, ninguém paga direito de imagem. Técnico extremamente visado pela torcida. Tudo indicava que o Corinthians teria uma vitória, talvez até tranquila hoje. Mas quem disse que o futebol é feito de certezas? O que torna o futebol um esporte tão maravilhoso, tão diferente, tão único, que nos faz nos apaixonar cada vez mais, é exatamente isso. Essa certeza do imponderável. A gente nunca sabe o que vai acontecer, a gente nunca tem noção do que pode acontecer. Talvez a gente esteja vendo a história ser escrita num simples domingo à tarde. Bom, nesse simples domingo à tarde, o São Paulo entrou a campo num 4-4-2, né? O São Paulo que entrou a campo com Rafael, Mike, do lado esquerdo, Wendel, Arboleda e Alan Franco na zaga. No meio de campo nós tivemos Danielzinho, Marcos Antônio, Damian Bobadilha e Lucas Moura. Na frente, Luciano e Tapia. Aí você vai pegar o time do Corinthians. O Corinthians veio a campo com Hugo Souza, Hugo Pepeca, Mateuzinho e Matheus Bidu nas laterais, Gustavo Henrique e André Ramalho, a dupla de zaga. Ali mais à frente nós tínhamos Breno Bidon, nós tínhamos Ranielli, nós tínhamos André Carrilho e nós tínhamos o garoto André das categorias de base. Bom jogador, muito bom jogador. Ali na frente nós tínhamos o Yuri Alberto e o Kaique, jogador Kaique. Corinthians veio numa espécie de 4-3-1-2, né? Um 4-4-2, variava num 4-3-1-2, só tinha o Breno Bidon, que era o cara do meio. Então o Bidon fazia meio, voltava como volante, dependendo de como o Corinthians jogava. O Corinthians, por jogar em casa, foi para cima do São Paulo com 1 minuto de jogo. Já teve uma falta do Wendel, que eu achei sem necessidade o cartão do árbitro. Quis demonstrar comando logo cedo e depois quase que não conseguiu segurar o jogo. Na batida de falta, o Rafael fez uma baita de uma defesa. O São Paulo estava meio assustado. O São Paulo estava muito postado, mas parecia nervoso. O Corinthians tentava. O São Paulo não conseguia jogar. Mais ou menos aos 11 minutos tem o lance que o Yuri Alberto perde um gol sozinho.
né, uma atrapalhada do Arboleda, a bola é recuada, o Arboleda vai tentar dar o bicão pra frente, a bola espana, passa do Rafael, fica o Yuri, o gol e o Alan Franco que dá uma carga no Yuri e faz com que o Yuri se atrapalhe na hora da cabeçada, ele cabeceia por cima do gol. Sem goleiro, o Yuri Alberto perde, o São Paulo tava com a bola no meio de campo, não conseguia sequer sair, o jogo era muito do Corinthians, o jogo era praticamente do Corinthians, e num contra-ataque, o Yuri Alberto conseguiu de novo ficar de frente com o Rafael, numa pancada que ele dá na diagonal. O Rafael faz uma ótima defesa, o Kaique vinha para fazer o disparo e o Alan Franco afasta. Nisso, aos 38 minutos do primeiro tempo, na primeira jogada do São Paulo, nós tivemos um cruzamento do Danielzinho, que recebeu do Marcos Antônio, ele cruzou e o Tapia foi muito feliz na cabeçada, o Hugo nada pôde fazer, até tocou na bola, mas 1-0 São Paulo. Depois disso, nós tivemos um chute do André, que ele escorrega, erra no chute, o Mateuzinho fica cara a cara com o Rafael, e ele cava no Rafael, a bola sai caprichosamente para a linha de fundo. E nós ainda tivemos um chute do menino André também, que o Rafael fez a defesa. O Corinthians, ele não mereceu perder o primeiro tempo. Ele não mereceu. O São Paulo, além do gol do Tapia, teve uma cabeçada do Alan Franco, que o Hugo se esticou todo para fazer a defesa. O São Paulo deu 4 chutes na direção do gol e 2 foram ao gol. Só. São Paulo deu 2 chutes no gol, 4 chutes no primeiro tempo inteiro. Esses 4 chutes que o São Paulo deu foram a partir dos 38 minutos, que foi quando o clube fez o gol, o time fez o gol. O Corinthians amassou o São Paulo no primeiro tempo, foi muito superior. Poderia ter saído com uma vantagem, poderia ter saído com 2 ou 3-1. 3-1 talvez não, mas no mínimo um placar de 2-1 era um placar bem palpável para o Corinthians pelo que entregou no primeiro tempo. E aí tem a questão da qualidade dos jogadores na frente. O Yuri não pode perder o gol que ele perdeu sem goleiro. Ele não pode, o Mateuzinho, ok, é um lateral, mas você não pode cara a cara com o Rafael perder um gol feito da maneira que foi perdido. Fora as 2 ótimas defesas que o Rafael fez. O São Paulo, quando teve a sua chance, ele foi competente e marcou o gol. O Dorival mexeu para o segundo tempo, alguns nomes entraram. Entrou o Vitinho, o Carrilho meio que deu uma descansada, acho que tá sentindo, ainda tá voltando, tá meio que sem ritmo. O Pedro Raul entrou do lado do São Paulo, né? Sai o Lucas, entra o Caleri, entra o Ferreirinha, entra o Pablo Maia. E no segundo tempo a gente tem o Corinthians tentando atacar. Tentando. Faltou qualidade na hora da finalização para o Corinthians, faltou muito o Corinthians conseguir colocar a bola no chão, faltou senso de urgência para o Corinthians no segundo tempo inteiro. Faltou senso de urgência. Parecia que o Corinthians estava numa marcha lenta, estava administrando uma vitória contra um rival na arena e não era exatamente isso que estava acontecendo. O São Paulo, se teve um primeiro tempo ruim, com exceção ao gol, o segundo tempo do São Paulo foi bizonho, foi medonho. O São Paulo não teve nada no segundo tempo, o São Paulo não conseguiu chutar a gol, o São Paulo sequer conseguiu chutar direito, foram apenas 2 finalizações e ficou somente por isso. O placar, o empate que o Corinthians teve no final do segundo tempo é merecido. No final do segundo tempo tem um bate-rebate, o Pedro Raul ali recebe a bola, o Breno Bidon tá passando por ele, ele meio que briga com a zaga, briga com a Arboleda, que não chegou de forma definitiva para cortar o lance. Acho que o Arboleda ficou com receio de talvez cometer a penalidade. Ele não chega da forma definitiva. O Pedro Raul meio que se enrosca com ele, consegue encontrar o Breno Bidon, e o Breno Bidon coloca no ângulo do Rafael aos 47 para 48 do segundo tempo. 1-1, a arena explode, o Corinthians vem para cima e aquele senso de urgência que eu falei mais cedo se transformou em pressa. O Corinthians veio com muita pressa para cima do São Paulo e o São Paulo, que fazia uma partida boa defensivamente, vou colocar entre aspas porque ofensivamente não teve nada. O São Paulo meio que se perdeu e poderia ter saído com a sua segunda vitória na Arena Corinthians nos tempos atuais. Ele poderia, não conseguiu. Se não fosse o gol do Bidon, o Rafael sairia invicto. O Rafael, que para mim foi o melhor jogador do jogo, ele fez 2 defesas importantíssimas no primeiro tempo. No segundo tempo, numa cabeçada do Gustavo Henrique, ele faz uma defesa importantíssima também. Ele vinha bem, ele vinha muito bem. O Rafael, ultimamente, contra o Corinthians, tem vindo muito bem, tem conseguido bons resultados, boas defesas, tem aparecido com certa tranquilidade, eu diria até. Tranquilidade porque ele não tem entregado gols fáceis, não tem entregado gols bestas, não tem cometido falhas e frangos, ele tem sido muito robusto nas participações que ele tem contra o Corinthians.
De ponto positivo, eu gostaria de tratar do Breno Bidon. Cada vez esse moleque tá jogando mais bola, acho que dificilmente o Corinthians vai segurar ele. Ele tem segurado, colocado a bola no chão, ele tem trazido uma boa dinâmica de jogo pro meio campo do Corinthians agora que o Garro não tá, e antigamente o Corinthians não tinha ninguém para suprir a ausência do Garro. Hoje o Bidon é essa peça e tem trabalhado de uma maneira muito boa. É como se o Corinthians tivesse um híbrido entre camisa 8 e camisa 10, quando ele precisa recuar e sair de trás, ele rege o jogo pro Corinthians, ele consegue simplesmente olhando pra frente ver o ataque do Corinthians se montando, jogando como 10 ele consegue finalizar as jogadas. É o terceiro gol do Bidon na sua carreira, o primeiro gol em um clássico. O menino Bidon está jogando muita bola, tá tendo vamos colocar assim, né, o despertando o interesse do Flamengo, despertando o interesse de certos times da Europa. O Arsenal tá de olho, o Flamengo até mandou proposta esses tempos. Acho que dificilmente ele fica no Corinthians. O ponto positivo pro Corinthians, o menino Breno Bidon. E o garoto André, que eu gostei muito da partida que ele fez. Ele foi muito bem, foi robusto, tomou cartão, se eu não me engano. Ele toma cartão, mas ainda assim ele faz uma partida muito boa, muito calma, muito tranquilo, nem parece ser um garoto da base, da canteira corintiana. Do lado do São Paulo, o meu ponto positivo vai pro Tapia. Gostei muito da partida do Tapia, ele não encheu muito as finalizações, mas ele encheu muito o saco do Gustavo Henrique, encheu muito o saco do Mateuzinho também, ali da parte ofensiva do São Paulo. No meio campo do São Paulo não tem outra, o nome é o Danielzinho. Acho que o São Paulo fez muito bem em contratar o Danielzinho. É um cara que está em todos os lados do campo, chuta bem, chega bem ao ataque, tem bom passe, boa finalização. Para o nível de contratação que o São Paulo estava podendo fazer sem dinheiro, eu acho que o São Paulo foi muito bem. Na defesa, eu tenho que destacar o Alan Franco, que foi muito bem na partida, fazia uma ótima partida, uma ótima tarde de domingo. Tinha uma ótima partida, ele estava anulando o ataque corintiano. Do lado dele, a gente tem o Rafael, que para mim foi o melhor jogador em campo. O Rafael foi disparado o melhor jogador em campo. Ele evita que o São Paulo tome um 4-5-1 do Corinthians. É o melhor. Pontos negativos, o Yuri Alberto. Eu acho que por mais que ele corra, que ele enche o saco, ele não pode perder os gols que ele perde. O Corinthians fica refém disso. Ele não pode ter esses problemas. Acho que o Carrilho até foi bem, mas no segundo tempo ele mal conseguia correr. E acaba tendo esse sentido, essa questão. Não gostei muito da partida do Carrilho. Do lado do São Paulo, o Arboleda. Pra mim, o Arboleda ele tá oscilando desde a temporada passada. Acho que talvez a idade, os 34 para 35 anos do Arboleda já estejam chegando e isso seja um peso. O São Paulo tem que pensar em um zagueiro de elite, um zagueiro de bom nível técnico para futuramente suprir uma saída do Arboleda, porque o Arboleda não é mais o mesmo jogador, não inspira a mesma confiança que já inspirou em outrora. E o Luciano, que ele não conseguiu tocar na bola. A zaga do Corinthians anulou o Luciano. Eu só fui ouvir o nome do Luciano em campo quando ele tomou o cartão amarelo no final do jogo. Eu não consegui ouvir o nome do Luciano em campo. No mais, foi uma partida que, se você olhar para o prisma corintiano, é um resultado chato. Não é um bom resultado, bom apenas pela manutenção da brincadeira, do tabu, de não perder para o São Paulo na arena. Pro lado do São Paulo é um bom resultado, poderia ter sido muito melhor. Eu esperava já um empate. Para mim, empate era uma goleada para o São Paulo. Poderia ser um resultado muito melhor se o São Paulo conseguisse se segurar de maneira melhor. E aí eu vou deixar os números da partida aqui para a gente falar um pouco deles, para vocês entenderem a dominância do Corinthians no jogo. Gols esperados. A gente tem 1.86 do Corinthians contra 0.23 do São Paulo. Posse de bola, 54% para o Corinthians e 46% para o São Paulo. Finalizações, nós tivemos 6 do São Paulo, 4 no primeiro tempo, 2 no segundo tempo e 19 do Corinthians. Primeiro tempo, o Corinthians termina com 11 finalizações. O São Paulo termina com 4. Finalizações ao gol, o São Paulo coloca 2, que as 2 foram no primeiro tempo que eu falei mais cedo. O Corinthians coloca 5 finalizações ao gol. O grande nome é o Rafael, que fez pelo menos 4 defesas espetaculares. Chutes, chances claras, o Corinthians teve 2. Eu meio que discordo aqui um pouquinho, porque eu vi a chance do gol do Corinthians, ok, não era uma chance clara, mas a gente teve a cobrança de falta, que o Rafael fez uma baita defesa, a cabeçada do Gustavo Henrique, o lance do Yuri, o lance do Mateuzinho, conto pelo menos umas 3, 4. O São Paulo teve apenas uma, que foi o lance do gol do Tapia. Escanteios, nós tivemos 6 para o Corinthians e 4 para o São Paulo. Posse de bola, né, o nível de acerto de passe.
O Corinthians teve 83%, o São Paulo teve 79%. Quando você tem menos de 80% já não é um indicativo muito bom, que a cada 5 passes você acaba errando um. Mas isso só demonstra o quanto o Corinthians foi dominante e superior ao São Paulo ao longo do jogo. São Paulo deu muita sorte, poderia ter um resultado melhor? Poderia, mas poderia ser bem pior a encomenda para o São Paulo. Do lado do Corinthians, eu acho que o Corinthians não jogou tudo o que sabia e quando decidiu jogar um pouquinho no primeiro tempo, levou muito azar porque a bola não entrou. O Dorival, assim como o Crespo, entendem que é um campeonato mais rápido, que não dá tempo nem espaço para erros e eles já terão jogos no meio de semana. O Corinthians vai enfrentar o Santos, provavelmente com a volta de Neymar e Gabigol, vai ser uma pedreira, jogo aqui no litoral. E o São Paulo vai ao Morumbi enfrentar a Portuguesa, a Luzinha. São Paulo e Lusa no Morumbi. Na quarta-feira, às 7h30 da noite, o Corinthians e o Santos jogam na quinta-feira. E aí, torcedor, contente com o resultado ou poderia ter sido melhor? Diz aí pra mim. Não antes disso, eu peço que você que já chegou até o fim do canal, deixa aquele like para ajudar a fortalecer o canal. Você que tá aqui e é novato, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e principalmente, deixa aquele like, beleza? Gente, por hoje é só, vamos acompanhar agora o jogo do Santos e uma ótima noite de domingo. Fui!